Olá pessoal, bom dia a todos. Gente, dando continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos começar a falar de razão e proporção. Essa parte do conteúdo, né, a proporcionalidade. Então a gente vai assim relembrar aqui um pouco que é razão e proporção, tá bom? Vamos lá. O que é razão? A razão, gente, é a divisão entre duas grandezas, né? Tá ali o conceito, né? O quociente. Quociente significa divisão. Então a razão é a divisão entre dois números, tá bom? Entre duas grandezas. Sendo que, como é uma divisão entre dois números, o denominador, que é o número de baixo, e tem que ser diferente de zero, né? Por quê? Porque não existe divisão por zero. Então vamos ler aqui, ó. A razão é o quociente entre duas grandezas. Dado dois números A e B, sendo B diferente de zero, né? Porque não existe divisão por zero. A razão entre A e B representa-se por A dividido por B, né? Desse jeito aqui, ou A, ou desse jeito aqui também. Aí a gente lê razão de A para B, tá? Então, a razão vai ser a divisão de dois números, sendo B diferente de zero, e a gente lê razão de A para B, tá bom? Aí a gente vai ver os exemplos para a gente tá entendendo. Aí tem alguns exemplos aqui. A razão entre os números, o número de meninas, 15, e o número de meninos, que são 12, da turma do nono ano. Eu coloquei esse número aqui, é um número fictício, tá? Não é o número correto da turma de vocês. Então, tipo, o que é a razão do número de meninas para o número de meninos? É você pegar o número de meninas, que é 15, e dividir por 12. Então, ficou 15 sobre 12. Aí aqui eu simplifiquei. Eu posso simplificar. Então 15 dividido por 3 deu 5, 12 dividido por 3 deu 4. Então a razão entre o número de meninas é 5 quarto ou 1,25. Quando você puder dividir, você divide. Então a razão entre o número de meninas e meninas é 1,25. Como é que a gente identifica isso? Ó? A gente diz assim, ó, para cada 4 meninos na sala, existe 5 meninas. Tá bom? Para cada 4 meninas, existe 5 meninas. Essa é a ideia. A razão de 1 e 2 é 1 dividido para 2. É meio. Tá bom? Então a razão é simples. É a divisão entre duas grandezas. A divisão entre dois números. Tá? Aí dentro da razão, existem umas razões especiais envolvendo duas grandezas. Tipo velocidade média. Tem densidade demográfica. Tem escala. Tem outras, né? Grandezas. Mas aqui tem duas específicas, velocidade média e densidade demográfica. Velocidade média é quando você pega a distância que você percorreu pelo tempo que você levou para percorrer essa distância, tá ok? Tipo, a distância daqui para Corionópolis, você vai dividir pelo tempo que você levou para chegar até lá. Tá? Então a velocidade média é isso. Ó. A velocidade média é obtida pela razão entre a medida da distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância. Tá bom? Então, exemplo. Se um automóvel percorre uma distância de 240 km em 3 horas, qual foi sua velocidade média durante esse percurso? Então, basta você dividir. Ó. Velocidade média é igual a 240 km, que é o percurso, por 3 horas. Fazendo essa divisão, a velocidade média dele foi de 80 km por hora. A gente tem que tomar cuidado nessas sistema de medida, quilômetro e hora, tá? Se aqui embaixo tivesse minutos, eu teria que transformar para horas para poder fazer a divisão, porque a velocidade média ela é representada em quilômetros por hora, tá bom? Aí a gente tem esse outro exemplo de razão, que é a densidade demográfica. Densidade demográfica é quando você pega o número de habitantes de uma região e divide pela área dessa região. Tipo, eu coloquei o exemplo aqui do município de Paraupebas. Eu vou pegar a população de Paraupebas, que eu peguei no coisa do IBGE,
está estimado em 213.576 habitantes, e vou dividir pela área do município. A área do município é 6.885,794 km². Então, essa é a área do município, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei o número de habitantes do município de Paraupebas e vou dividir pela sua área, a área do município, tá? Quando eu faço essa divisão aqui, eu achei esse valor de aproximadamente 31,01 habitantes por quilômetro quadrado. Então, essa é a densidade demográfica do município. A cada 1 quilômetro quadrado mora 31 habitantes, tá? Na pesquisa que eu fiz no site do IBGE, em 2010, a população de Paraupebas aqui, a densidade demográfica era de 20 habitantes por quilômetro quadrado. A projeção para 2020 é de 31 habitantes por quilômetro quadrado. Então aumentou, né? Então quer dizer que a população de Paraupebas está aumentando, tá? Então densidade demográfica é você pegar a quantidade de habitantes de uma determinada local e dividir pela área onde esses habitantes estão, tá? Aí você vai encontrar a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? Então essa é a ideia de razão, tá? A razão é a divisão entre dois números de duas grandezas, tá bom? Aí vem a proporção. A proporção é uma parte da razão. Porque o que é a proporção? É a igualdade entre duas razões, tá? Proporção é a igualdade entre duas razões. Aí eu tenho aqui, ó, a razão de A para B é igual à razão de C para D, né? Então, como é que a gente entende a ideia de proporção? Para essa razão ser igual a essa, a multiplicação de A vezes D por é igual a multiplicação de B vezes C, tá? A vezes D é igual a razão de B vezes C. A gente lê assim: se A está para B, assim como C está para D, onde A, B, C e D são os termos da proporção, A e D são os extremos e B e C são os meios, tá? A e D são os extremos, B e C são os meios. A gente tem um exemplo aqui para melhorar a nossa ideia. 2 está para 4, assim como 9 está para 18. Quando eu multiplicar 2 vezes 18, eu vou achar um valor. E esse valor tem que ser igual à multiplicação de 9 vezes 4. Então, tipo, 2 vezes 18 é 36. 9 vezes 4 também é 36. Então, existe uma proporção entre essas duas razões. Então, elas são iguais. Ou seja, então existe essa proporção. Se esse valor aqui der diferente, quando você multiplicar os extremos e os meios, der diferente, então não existe proporção nas duas razões, tá bom? Que a ideia de razão é quando a ideia de proporção, melhor dizendo, é a igualdade entre duas razões. Aí diz assim, em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Sempre vai ter que ser igual, tá? Aí eu tenho outros exemplos aqui, ó, para achar um valor numa proporção. 3 está para 5, assim como o x está para 15. Quanto vale o x? Como é para a gente achar o valor de x? Você multiplica cruzado, ó. 5 vezes x, representei aqui, é igual a 3 vezes 15, representei aqui, tá? 5 vezes x, 5x é igual a 3 vezes 15, 45. Aí x é igual a 45 dividido por 5. 45 dividido por 5, x é igual a 9, tá? Achei o valor de x. Agora veja bem, ó. 3 vezes 15, 45. 5 vezes 9, 45. Então,
o x ele assume o valor de 9 para que essas razões sejam proporcionais, tá bom? Então é dessa forma que a gente acha um valor, uma incógnita na proporção. Aí eu tenho outro exemplo. 2 sobre 800 ele é igual a 5 sobre x. Que valor o x vai assumir para que essas duas razões sejam proporcionais? Fazemos do mesmo jeito. 2 vezes x, 80 vezes 5. 80 vezes 5, tá? Então 2 vezes x é 2x. 80 vezes 5, 4.000. X é igual a 4.000 dividido por 2. Então x é 2.000. Ou seja, o x ele assume o valor de 2.000, porque quando eu multiplicar 2.000 vezes 2 dá 4.000. 800 vezes 5, 4.000. Ou seja, para que essas razões sejam proporcionais, o x só pode assumir o valor de 2.000. Então, é dessa forma que a gente vai achar incógnitas nas proporções. E lembrando, as proporções têm que ser, para que exista proporção entre as razões, elas têm que ser iguais. Não basta você igualar duas frações sem saber se elas são proporcionais, tá bom? Aí você vai estar fazendo o exercício aí para você fixar melhor essa ideia de razão e proporção, tá bom, gente? Um bom dia a todos e Deus abençoe.